presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de Porto Alegre, faz um trabalho muito importante nas relações internacionais também, dentro da SBU. Boa noite, Márcio. Prazer novamente falar com você. Estar com Boa noite. você para falar dos destaques da urologia feminina e da uroneurologia do Congresso Europeu de Urologia. Boa noite. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, colegas. É uma grande satisfação poder compartilhar esses insights com vocês e, sem mais delongas, vamos adiante aqui com urologia feminina. Essa aqui foi a sessão da EAU Functional, que é a sessão de urologia feminina e funcional da EAU, que abordou a disfunção miccional em mulheres. Então, houve uma primeira palestra que foi apresentada pela doutora Bárbara Padilla Fernandes, lá da Espanha, onde se questionou se há um papel para desobstrução em mulher. E há, em alguns casos, dependendo do diagnóstico, a importância da cirurgia desobstrutiva, né? Então, ela classifica aqui a obstrução do trato de saída, né, infravesical feminina, em funcional e anatômica, né, e nesse contexto é muito importante termos em consideração estudos complementares para o diagnóstico diferencial. Mas um ponto que a doutora Bárbara Padilla mencionou e que não é menos importante no Congresso da EU é basicamente que nós não devemos nos esquecer do exame físico uroginecológico, uma vez que os prolapsos de órgãos pélvicos são muito prevalentes na população feminina e há situações nas quais, como por exemplo nessa paciente com sinéquia de pequenos lábios aqui, que nós podemos ter fatores obstrutivos que são facilmente detectáveis a partir de um exame físico bem feito. Na sequência, o professor Tufan Tarkan, que atualmente é o secretário-geral da Sociedade Internacional de Continência, falou um pouquinho sobre o papel da urodinâmica. Ele trouxe a definição da ICS, da Sociedade Internacional de Continência, de disfunção de esvaziamento na mulher, que é caracterizada por um fluxo anormalmente baixo e uma micção incompleta, e que nesse escopo pode incluir tanto a hipoatividade detrusora quanto a obstrução infravesical. O Dr. Tufan Tarkan mencionou também a importância do estudo urodinâmico nesse contexto especificamente. Não se questiona a importância da urodinâmica nesse contexto, porque justamente o diagnóstico de disfunção miccional e nesse contexto traz também o estudo urodinâmico no diagnóstico diferencial. E aqui ele traz as características, por exemplo, urodinâmicas de pacientes que têm síndrome de Fowler, que é uma obstrução urinária não obstrutiva, que se caracteriza por um aumento da capacidade de armazenamento vesical, uma diminuição da sensibilidade vesical, uma contração detrusora miccional ausente ou reduzida, entre outras características aqui. Ele também trouxe, apesar das limitações existentes dos nomogramas nas pacientes femininas, o nomograma de Solomon Greenwell, que é a pressão detrusora no fluxo máximo menos 2 vezes, 0,2 o fluxo máximo. Aqui a gente tem alguns parâmetros de corte, por exemplo, um índice inferior a 0 tem menos de 10% de possibilidade de obstrução na mulher, entre 5 e 18 uma probabilidade de superior a 50% de obstrução e superior a 18 uma possibilidade de obstrução superior a 90% nesse contexto. Evidentemente, esse nomograma não foi amplamente validado em outros centros que não o centro do Reino Unido onde ele foi desenvolvido. Nós temos também a importância do que foi apresentado do estudo videodinâmico para obstrução infravesical na mulher. Aqui nós temos um exemplo clássico, de acordo com aquilo que foi apresentado nos trabalhos precursores do Dr. Victor Nitti, da dilatação da uretra posterior, que é compatível nesse caso aqui com uma obstrução infravesical após o implante de um sling de uretra média. Seguindo adiante, eu tive a possibilidade de apresentar na plenária da urologia funcional uma aula sobre quais seriam as boas candidatas para a neuromodulação. A gente sabe que a neuromodulação sacral ela tem algumas indicações a partir dos guidelines internacionais que incluem bexiga hiperativa refratária, retenção urinária crônica não representativa, não obstrutiva, que infelizmente essa segunda indicação ainda não consta no rol DNS aqui no Brasil, incontinência fecal e alguns casos selecionados de pacientes com disfunção neurogênica do trato urinário inferior. Infelizmente, nesse contexto de disfunção miccional feminina, algumas vezes os estudos são retrospectivos, heterogêneos, com a falta de uma caracterização objetiva do padrão de disfunção do trato urinário inferior, que traz alguma complexidade à avaliação desse tratamento nesse contexto. As boas candidatas normalmente são pacientes que estão muito alinhadas com as expectativas, com a importância da fase de teste, que têm habilidade cognitiva e motora para manejar o dispositivo e que podem proporcionar um bom diário da bexiga, um registro do diário da bexiga. Temos algumas características favoráveis nesse contexto, como por exemplo, urgência com sensibilidade pelo menos parcialmente preservada no trato urinário inferior e, no caso da retenção urinária, uma retenção urinária intermitente ou incompleta em pacientes mulheres jovens e alguns perfis menos favoráveis para o sucesso da neuromodulação, que incluem síndrome de dor pélvica crônica, suspeita ou evidência de obstrução mecânica e disfunção vesical em estágio final, a qual é caracterizada por aumento da espessura da parede vesical, deposição de fibrose na parede vesical. É muito importante fazermos aqui, enfatizarmos o ponto que a fase de teste da neuromodulação é, em última análise, a ferramenta mais importante para que possamos documentar quais as pacientes vão se beneficiar do método, e nesse contexto também tivemos a possibilidade no Hospital Moinhos de Vento de fazermos o primeiro implante com apoio do sistema robótico LoopX, que facilita encontrar com integração de imagem com ressonância magnética o nervo sacral S3, deixando o eletrodo muito próximo desse nervo. Em relação à uroneurologia, eu gostaria de apresentar aqui para vocês, é muito interessante essa sessão Game Changer, que já foi mencionada anteriormente nas apresentações anteriores. A sessão Game Changer 1 foi justamente um estudo publicado pelo Bertil Bloch, lá da Holanda, que é o estudo COMPARE. O estudo COMPARE, ele comparou o cateterismo vesical intermitente com catéteres de reuso versus os catéteres hidrofílicos single use. E a gente sabe que há, no contexto de pesquisa clínica, uma racional para esse tipo de abordagem, tendo em vista os custos dos catéteres hidrofílicos e o impacto ambiental deles. Então aqui nós temos o desenho do estudo, a randomização inicial de 386 pacientes, 193 para cada grupo. Esses pacientes tinham que ter mais de 16 anos de idade, fazer o cateterismo pelo menos 2 vezes ao dia, ter uma experiência de pelo menos 2 semanas no cateterismo intermitente. Um dos grupos era de reuso, os pacientes recebiam catéteres que eram lavados após o uso e esterilizados, entre aspas, aqui, com uma solução de hipoclorito a 2%, que era implementada nessa bainha que o paciente utilizava para armazenar o catéter. Aqui, ainda na randomização e no segmento do estudo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que tivemos aqui 26% dos pacientes que fizeram reuso como dropouts no grupo respectivo. Isso traz uma certa... um certo problema na avaliação dos dados, uma vez que foi feita uma análise de intention to treat modificada, e aqui a gente não pode excluir um viés de seleção dos pacientes. Nós sabemos que, a partir dos dados de linha de base, a idade média foi de 61 anos, 63% dos pacientes eram masculinos e 36% dos pacientes tinham doença neurológica associada. Em última análise, os autores demonstraram uma não inferioridade dos catéteres de reuso que eram utilizados nesse período de até 2 semanas, em relação aos catéteres single use, em relação à ocorrência de infecções do trato urinário com necessidade de tratamento. Aqui, os autores trazem alguns dados favoráveis aos catéteres de reuso, que são 6 ou 5 vezes mais baratos no contexto europeu, e também trazem as suas conclusões. Mais uma vez, eu gostaria aqui de trazer uma reflexão em relação ao número de dropouts no grupo que foi
inicialmente randomizado para os catéteres de reuso. Então, evidentemente, o custo desses catéteres na prática clínica é menor, mas a facilidade de uso e a preferência dos pacientes ainda precisa ser melhor avaliada em estudos futuros. Em relação à neurologia, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que nós temos a TV do EAU 2026 que está disponível no YouTube, então vocês podem acessar o YouTube, uma plataforma aberta, para verificar as discussões da neurologia, e uma delas aqui foi com a doutora Margot Damasser, que falou um pouquinho sobre o dispositivo que ela ajudou a desenvolver junto à Cleveland Clinic de Ohio, que é um dispositivo para urodinâmica sem catéter. Então, esse dispositivo ele tem um sistema wireless que é implantado dentro da bexiga e fica com um fiozinho parecido com aquele fiozinho que nós deixamos com o catéter duplo J, tá? Ele tem um sensor, ele registra a atividade contrátil da bexiga e a partir da integração de inteligência artificial, teoricamente ele conseguiria dizer se aquilo que acontece de aumento de pressão seria secundário a uma contração da bexiga versus um aumento de pressão intraabdominal. Aqui nós temos algumas imagens, né, do dispositivo implantado na bexiga, e o estudo inicialmente que foi publicado no ICS de 2020, por esse autor que está listado aqui, demonstrou que no registro concomitante com a urodinâmica, houve sim aqui uma boa acurácia para detectar a hiperatividade detrusora no armazenamento. Tive a grande felicidade, ainda falando de neurologia, de encontrar o professor Helmut Madesbacher, que foi meu mentor no meu Clinical Fellowship, já agora com 88 anos, participando e apresentando aulas na plenária do IAUN, lá em Londres, falando um pouquinho sobre sintomas urinários em pacientes com demência, e nessa sessão, que foi da Sociedade Internacional de Neurologia, nós tivemos o presidente da sociedade, o Dr. Thomas Kester, apresentando alguns insights sobre o impacto do AVC nos sintomas do trato urinário inferior, na função vesical, e trazendo esse método mnemônico de FAST, para que a gente possa avaliar esses pacientes, alterações no movimento da face, força muscular nos braços, dificuldade de expressão a partir do discurso, da fala e o time, né? Em última análise, nós precisamos fazer o diagnóstico muito rápido de um AVC para que o paciente possa ser candidato à trombólise e evitar a deterioração crônica da função do trato urinário inferior. Ao final, uma sessão Game Changer 2, que não é menos importante. Essa sessão Game Changer foi selecionada a dedo pela EAU dos principais trabalhos apresentados aqui, não necessariamente vinculado única e exclusivamente à urologia funcional, mas também à urologia em geral. É o estudo POISE-3, que foi apresentado pelo Kari Tikkanen, que é lá da Finlândia, que falou um pouquinho sobre o estudo que ele participou e que é o maior estudo randomizado, que inclui pacientes que receberam no período transoperatório o ácido tranexâmico para evitar complicações hemorrágicas. Então, ele começou falando um pouquinho sobre a evidência que é controversa na literatura, uma vez que os estudos mostraram resultados controversos, as recomendações das diretrizes são inexistentes, tanto na EAU quanto na EUA. Esse é um estudo que inclui mais de 1.000 pacientes em mais de 22 países, né? Indivíduos com mais de 45 anos que foram randomizados em 2 grupos de tratamento. Um dos grupos recebeu o TXA, o ácido 1 grama EV em bolo no início, no final da cirurgia. Aqui nós temos as características de linha de base, onde tivemos pacientes com maior risco de sangramento, por exemplo, pacientes com câncer ativo, pacientes com hipertensão. E aqui as cirurgias que foram realizadas, que incluíram desde cirurgias oncológicas, abertas, laparoscópicas e robóticas, como cirurgias reconstrutivas, cirurgias uroginecológicas e também procedimentos transuretrais. Verifiquem aqui no gráfico do estudo que o ácido tranexâmico foi superior ao placebo para evitar eventos de sangramento maior, com uma redução de 3,4%, representando então 37% de risco relativo, uma redução de risco relativo na comparação com o placebo. Gostaria de trazer uma foto da reunião institucional que a SBU teve com a Associação Europeia de Urologia, que foi uma reunião muito produtiva e muito em breve os nossos associados vão ter novidades em benefício deles aqui no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Bom, obrigado, Márcio. Parabéns novamente pela brilhante palestra e participação também dentro do Congresso